E ali a sua avó acolhe e o leva ao médico. E chegando ao médico, o médico olha para aquela criança e fala assim: vó, eu não tenho uma notícia boa. Eu acho que esse menino não vai vingar. Eu acho que não vai dar certo. Olha só, ele é muito desnutrido. Seus cabelos chegaram ao ponto de cair. Não havia nem cabelo, não havia nem mais proteína. E aquela avó, então, ela olha para aquela criança. Pode passar o próximo, por favor? Ela olha para aquela criança e ela faz uma leitura muito diferente. Pode passar o próximo, por favor? Daquela leitura que o médico havia feito. E ela olha para aquela criança e ela fala assim: ele vai vingar sim. Esse menino vai brilhar. Contextos escassos, difíceis, e duas formas diferentes de ver. O menino que não ia vingar e o menino que ia brilhar. Esse menino, então, aos 23 anos, ele se formava na UFMG como médico. Ninguém naquele contexto até então podia imaginar. As pessoas próximas falavam: acho que isso aí não vai dar certo. Muito obrigado, meu querido. Não vai dar certo. Aos 23 anos ele se forma como médico. 10 anos depois ele estava na Organização das Nações Unidas, cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade, em Washington. 25 anos depois, ele era pós-graduado em psicologia médica, mestre e doutorando em saúde da criança, em neurogenética, tinha ido a mais de 70 países e aberto 15 centros de combate à desnutrição infantil, que era a marca da sua história ao redor do mundo. Em 25 anos, aquela criança, cheia de problemas, com uma história toda atravessada no começo, ela chega aonde Deus havia determinado que ela chegasse. Então eu quero dizer uma coisa, meus queridos: se começou errado, não quer dizer que esse vai ser o fim. O que eu quero compartilhar com vocês aqui, a partir dessa minha história, é que esse milagre que sou eu, que vai compartilhar hoje sobre família, ele teve algumas coisas na sua trajetória para que ele pudesse chegar aqui à frente hoje. Que elementos foram esses? O que aconteceu em sua trajetória? É o que a gente vai tentar conversar aqui. Esse é o primeiro mito que eu quero quebrar. Então, porque começou errado, não quer dizer que tem que dar errado. Amém? O segundo mito que eu quero também quebrar é que quem está aqui à frente tem uma família perfeita. Então, esse cara está falando aí porque ele tem uma família perfeita, então ele pode ficar aqui na frente falando. Então, esse mito, meu querido, eu também quero quebrar. Meus queridos, todos os dias na minha casa, nós temos que fazer escolhas. E quem faz escolhas sabe que não é fácil. Na minha casa, chega dor. Na minha casa, não sei se na sua é assim, a gente chora. A minha casa adoece. Então, quem está aqui à frente hoje, não tem uma família perfeita. Não teve uma infância perfeita. Você pode olhar para mim então e falar assim: então, com que autoridade essa pessoa está pegando esse microfone? Com a autoridade de quem sabe quem eu sou. Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito? Qual é o meu destino? Isso é que me autoriza, meus queridos, estar aqui à frente hoje compartilhando sobre família. Não é a minha perfeição, mas eu sei em quem a minha fé está firmada. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Amém? E se você está aqui hoje, meu querido, eu quero dizer que você está no lugar certo. Se você ouviu esse título e falou assim: eu vou lá ouvir alguma coisa, eu quero dizer que já estou feliz pelo fato de você estar buscando orientação para a sua família em Deus. A prova disso é que você está aqui hoje de manhã num dia de eleição. Então, que legal. Você está aqui porque você entende que na palavra de Deus a resposta para a sua família. E se você está aqui hoje e você quer
abençoar a sua família. A gente vai falar sobre neurociência, a gente vai falar sobre Bíblia, e eu quero dizer, meu querido, que a neurociência, ela testifica a palavra. Não podia ser diferente. O cérebro foi criado pelo mesmo Pai, pelo mesmo Logos, pelo mesmo autor da palavra. Como ele iria fazer algo incoerente na sua própria criação? A palavra que sai da boca do nosso Pai, ela tem que ser testificada no nosso cérebro, no nosso desenvolvimento. O Pai é um único. Ele é o Logos, ele é a palavra. Então, neurociência testifica a palavra. Uma questão de origem. Então vamos colocar agora este foco na família. A partir do mesmo Pai. O foco na família. Se a neurociência testifica a Bíblia, eu quero dizer, meus queridos, que a primeira Bíblia que o seu filho vai ler é a sua vida. Não é nem a Bíblia que você vai dar para ele. Não é, às vezes, a revistinha da escola. A primeira Bíblia que o seu pai, a primeira Bíblia que o seu filho vai ler é a sua própria vida. Ali ele vai ver se bate uma coisa com a outra. Quando ele vem aquele domingo e quando amanhece segunda-feira, na hora de ir para a aula. Bate. Nós somos a Bíblia que muitos lerão. Na escola, meu querido, na escola, minha querida, a Bíblia que os seus colegas irão ler é a sua própria vida. No seu trabalho, a Bíblia que o seu chefe irá ler é a sua própria vida. Porque a vida fala mais do que palavras. Muitos podem ter o microfone, mas muitos não o têm com respeito. Ou quando usam, não são respeitados. Porque o microfone não é compatível com a própria vida. A palavra de Deus fala que nós devemos criar as nossas crianças no caminho em que devem andar. Isso já é bem debatido, né? Olha lá o caminho lá. Está vendo o caminho lá longe? Então, filho, está vendo aquele caminho lá? Vai nele, eu estou aqui, hein? Vai na fé que vai dar certo. Fala assim, crie durante, no percurso, caminhando com Ele, vivendo com Ele. Gente, para o desenvolvimento infantil, a criança, especialmente nos primeiros anos, ela usa muito o que chamamos de neurônio espelho. Sabe o que é? Se o pai está triste, o filho está triste. O bebê que bebe um leite materno de uma mãe com depressão, aquele leite materno não é o mesmo. Aquele bebê começa, por neurônio espelho, vivenciar tristeza, vivenciar ansiedade. A criança, quando olha para o espelho, muitas vezes ela não vê a si mesma, mas ela vê o entorno em que ela vive, o que dizem que ela é. A criança, quando olha no espelho, ela vê o que dizem que ela é, não necessariamente o que de fato ela é. O entorno é determinante para esse desenvolvimento infantil. Se for preciso, pai, fale. Mas antes de tudo, viva. Antes de tudo, viva. Uns 10 dias atrás, me convidaram numa universidade para falar para médicos e adolescentes e estudantes de medicina cristãos. E ali foi um papo muito interessante. Em algum momento eles me perguntaram assim, contando um pouco da minha história, da minha caminhada, eles perguntaram assim, você já foi em algum lugar que você não podia falar sobre Cristo? E eu achei aquela pergunta interessante, né? Que eu não pudesse falar sobre Cristo. E eu falei assim, refleti, me veio à mente pelo menos 2 lugares onde eu estive. Um deles no deserto do Saara, no meio do Estado Islâmico, Boko Haram, sunita, xiita. E a orientação que eu tinha era, não fale em momento algum sobre Cristo. Me lembrei de um momento onde nós tivemos com alguns irmãos da igreja no interior do Nepal, e antes da gente entrar naquele campo, o missionário nos chamou no canto e falou assim, olha, vocês vão lá, mas nós teremos ali radicais hindus e outros que estarão na janela 100% do tempo olhando se vocês vão falar a palavra Jesus. Meus queridos, isso foi um problema? Absolutamente não.
o que eu falei para aqueles adolescentes é que já fui sim a lugares onde eu não podia falar sobre Cristo, mas jamais iria a um lugar onde eu não pudesse viver Cristo. Onde eu não pudesse viver Cristo. Onde eu não pudesse amar. Aquele grupo de jovens comprometidos com Deus, eles me fizeram duas reflexões importantes. A primeira foi essa, que nem eu mesmo tinha feito ainda. E a segunda reflexão que eles fizeram, e que serve para a nossa conversa aqui nessa manhã, é: onde é o lugar do seu filho? Muitas vezes, nós temos escutado, universidade não é lugar do seu filho. A universidade não é lugar do cristão. Este lugar, a política não é o lugar do cristão. Isso não é lugar do cristão. Quem já ouviu assim alguma coisa nesse sentido? Onde é o lugar do seu filho? Que lugar é esse? Universidade é lugar de crente? Meu querido, lugar de crente, o lugar do seu filho é onde Deus quiser, aonde Ele tiver determinado para que seja. É onde Deus o enviar. E este é o nosso papel. Lugar de crente é onde Deus o enviar. Imagino se hoje não existem Josés. Será que hoje não pode mais ter José, pastor Léo? Não pode mais ter Esther? Será que Deus não vai enviar mais Josés? Lugar do seu filho, meu querido, é onde Deus o enviar. Eu faço uma comparação com o mar. O mar é uma coisa que de repente você chega, e se você não está preparado para ele, você não entende as ondas, você não sabe nadar, você tem medo e fala assim: ali eu não vou entrar, porque senão eu vou morrer afogado. Não é assim? Eu olho às vezes para a universidade, eu olho como o mar. Mas, meus queridos, se a gente pensar bem, o mar é um problema ou o problema é não saber nadar? É não conhecer o mar. Bebê que não sabe nadar, ele morre afogado na banheira. Você solta a cabecinha dele, ele morre. São fases do desenvolvimento. O que a gente vai fazer? A gente não dá banho ou a gente vai suportar a cabeça daquele bebê? Esse é um pouquinho da caminhada que a gente vai fazer aqui. E eu quero começar essa caminhada aqui falando de um homem que, gente, vocês lembram daquela história do gênio da lâmpada? Que alguém chega assim e fala assim: qual que é o seu desejo? Gente, vocês sabiam que isso aconteceu na Bíblia? Que um momento alguém virou para um homem e falou assim: qual é o seu maior desejo? Fala que eu vou te dar. Viraram para um homem e falaram assim: qual é o seu maior desejo? E esse homem simplesmente, ao expressar, se tornou o homem mais sábio da face da terra. Isso aconteceu na Bíblia, gente, a história do gênio, da lâmpada. Quem foi esse homem? Dica: Salomão. Salomão, gente. Olha que chance que ele teve. A lâmpada parou na mão dele, ele fez lá, e eu quero ser o homem mais sábio da terra. E esse sujeito, Salomão, simplesmente escreve o livro de Provérbios. Gente, dá uma caminhada no livro do Provérbios, só no começo de cada capítulo, e começa a ver lá. São 31 capítulos. Você pode ler um por dia. Sabe o que quer dizer? Em um mês, você vai ter ali um tratado de como criar uma família. Em um mês, 31 capítulos. É impressionante quando você faz essa leitura. Provérbios 1, de 7 a 8, já começa lá assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, a partir do versículo 8 de Provérbios 1, ele começa: filho meu. Um pai falando para o filho: filho meu, ouve a instrução de teu pai, a doutrina de tua mãe. Gente, até Provérbios 7, abre aí depois de curiosidade. Sabe como começam todos os capítulos? Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu,
Provérbios nos ensina em 31 capítulos, em 31 dias, a viver em família. Esse mesmo Salomão, filho de Davi, rei de Israel, em Eclesiastes 3, de 1 a 8, ele vai falar: tudo tem o seu tempo determinado. Gente, presta atenção na importância do tempo. Nós vamos falar essa palavra aqui várias vezes hoje. Há tempo e propósito para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, de derrubar, edificar, de chorar, de rir, de prantear e de dançar de alegria, de espalhar pedras, de ajuntar pedras, de abraçar, afastar-se de abraçar. Acho que a gente viveu esse tempo na pandemia, não viveu? Eu acho que a gente viveu esse tempo aí de Provérbios, hein? De buscar, de perder. Tempo de perder, gente. Toda escolha, um lado da escolha, se você está escolhendo, é que você vai ganhar alguma coisa e no outro você vai perder. A escolha pressupõe isso. De guardar, lançar fora, de rasgar, de coser, de estar calado e de falar, Vamos voltar nessa tecla, de amar, de odiar, de guerra e tempo de paz. Que texto oportuno, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Se para tudo existe um tempo, nesse mundo, para quase tudo existe uma agenda que está nos engolindo. Não é isso? Hoje a agenda está no nosso celular, ela faz apitinho de manhã, ela faz apitinho meio-dia, faz apitinho na hora de tomar remédio. Tempo de agenda. Tempo marca um propósito, e para nesse mundo quase tudo tem uma agenda. E sabe qual uma das maiores crises que nós temos vivido hoje? É não saber viver no nosso tempo. Sabe o que é disso? Nós estamos vivendo tempos de crise. Por quê? Por que estamos vivendo tempos de crise? Por vivermos crises de tempo. Vou exemplificar isso aqui. A depressão. A depressão muitas vezes vem de quem vive no passado. Eu não consigo soltar lá atrás as amarras. Eu estou aqui hoje, mas eu vivo lá atrás. Tempo de crise por crise de tempo. A ansiedade, eu vivo no futuro. Eu não consigo viver hoje, porque eu só imagino amanhã. Crises, tempos de crise, por não reconhecer os tempos. Gente, a história do povo de Israel foi exatamente isso. Presta atenção. Um povo que estava aqui de passagem. O tempo deles era de passagem. Não era para ficar ali no deserto, não, gente. Era para passar por ali. Israel, muitas vezes o povo de Israel não entendeu que aquele era um tempo de passagem. E muitos de nós, porque a história de Israel ela é feita para que vivamos hoje, aprendamos enquanto igreja, também continuamos não entendendo que isso que nós estamos vivendo aqui, gente, é passagem. Isto é só um tempo. Este não é o seu destino. Nós não entendemos que o tempo para o qual nós somos criados se chama eternidade. Eternidade. Isso nos traz, gente, essa crise de tempo nos traz tempos de crises. Hoje eu quero falar especialmente, gente, sobre um tempo que se chama primeira infância. Quem já ouviu falar aqui esse termo primeira infância? Um período, gente, que vai do 0 aos 6 anos de idade, da gestação aos 6 anos de idade. Muito rápido. Dentro desse período, gente, tem uma janela de oportunidade chamada período de 1000 dias. Olha como a Bíblia é perfeita, como o nosso Pai é perfeito, gente. Da gestação 9 meses ao 2º ano, 375 vezes 2 mais 9 meses, dá exatamente 1000 dias. Coincidência? Não, isso chama-se perfeição. O período de 1000 dias, da gestação aos 12 anos de idade. Gente, isso determina 80% do potencial de um ser humano. 80% de um potencial de um ser humano é determinado da gestação aos
2 aninhos de idade. Você põe aí mais uns 15% até os 6 anos de idade, ou seja, 95% do potencial de uma pessoa, do ponto de vista da neurobiologia, da neurociência, é determinado até os 6 anos de idade. Sobram 5% para a adolescência. Esse é o desenho que o nosso pai fez. E aí nos fala a importância desses 6 anos. Imagina isso. Da formação aos primeiros dias, aos primeiros 1000 dias, à primeira infância. Muitos tempos de crise que nós vivemos vêm por não entendermos a importância desses tempos. É criança? Qualquer coisa serve. Deixa aqui, qualquer professora tá bom, qualquer escola só vai comer e dormir. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Para que investir, gastar dinheiro com criança? Tudo igual. Tudo igual. 85%, 95% do desenvolvimento de uma pessoa se dá até os 6 anos de idade. Que período é esse? Que primeira infância é essa? Que tempo é esse de investir nos filhos que muitas vezes nós não temos percebido o valor disso? Será que a educação infantil começa na escola, Carol? Lá com 4, 5, 6 aninhos. Nós temos uma professora aqui. Gente, na escola, sabe o que a criança vai aprender? Geografia, matemática, história. Educação infantil se começa, sabe onde? Dentro do útero, na barriga da mãe. Mas a criança lá não sabe o que é isso. Será? É isso que a gente vai caminhar aqui também um pouquinho. Sobre esse período do útero. O que esse bebê sente ali dentro do útero? Gente, a gente não vai ter muito tempo. Eu poderia contar aqui várias experiências da neurociência. Vou ter que pular a maior parte aqui por uma questão desse nosso começo um pouco mais avançado. Mas eu quero dizer o seguinte, gente. Um bebê dentro do útero, ele sabe exatamente tudo que a mãe dele está sentindo. Ele é ávido por comunicar-se. Ávido. Tem uma experiência de busca, 300 gestantes à frente de um entrevistadores. E eles combinam o seguinte: mãe, você vai conversar com o pesquisador. A partir do momento que acender uma luzinha aqui, aquela luzinha ali, você vai na mesma hora começar a conversar com seu bebê. Não é mais comigo. Combinado? E assim se faz. A mãe está conversando com o médico e o bebê está lá dentro. Gente, que papo chato, esse negócio não é comigo, né? Poxa vida. Aparece a luzinha, gente. O que vocês acham que acontece? Quando aparece a luzinha que dá ordem para a mamãe conversar com o bebê. Gente, aquele bebê monitorado ali sua frequência cardíaca, sua movimentação fetal, seu perfil biofísico, no mesmo momento, gente, que acende a luzinha, que a mamãe começa a conversar com o bebê dela, ela estava conversando com o pesquisador, e ali ela para e começa a conversar com o bebê. Naquele mesmo momento o bebê, gente, ele muda a frequência cardíaca dele, ele muda a movimentação dele, e ele fala, começa a pensar, gente, agora a mamãe não está falando com aquele cara chato, agora é comigo. Agora é comigo. Isso parece fantástico, a obra de Deus, não parece? A segunda fase dessa pesquisa é a cara do nosso Pai. É mais que perfeita. A segunda fase, o médico fala assim, pois bem, a partir do momento que aparecer aquela outra luz agora, mãe, você vai conversar com seu bebê em pensamento. Você não vai falar uma palavra. Você pode estar pensando no que você quiser. Acendeu aquela luzinha, você vai pensar nele. E você vai transmitir a ele o que você pensa, sem falar uma única palavra. Gente, aparece a luzinha e o que acontece com o bebê? Ela está pensando em 1 milhão de coisas. Deu à luz o sinal, ela começa a pensar nele, na mesma hora ele... Mamãe está falando comigo. Mamãe está pensando em mim, sem sequer pronunciar uma palavra. O que é isso? É magia? Isso é a perfeição de Deus, gente. Chama-se neurotransmissores. A mamãe e o bebê é uma coisa só. Aquela mamãe não precisa falar uma palavra. Ela envia endorfinas, ela envia neurotransmissores que vão fazer um print cerebral e vão dizer para aquele bebê exatamente tudo que ela está vivendo. Alegria, tristeza, ansiedade, vontade, prazer. Ela come uma coisa gostosa, ela come uma cenoura. É o resumo da experiência das cenouras. A mamãe curte cenoura, ela é uma grávida que ama cenoura. E ela pega aquela cenoura,
que delícia essa cenoura. Sabe o que ela está mandando para o cérebro daquele bebê? Gente, neurotransmissores relacionados ao prazer, que chegam no cérebro do bebê e o bebê está, que coisa boa é esse negócio. Nossa, esse trem deve ser bom demais. Aí esse bebê nasce, um dia a mamãe chega com a cenoura para esse bebê. Na hora que aquele bebê põe aquilo na boca, o que ele vai sentir, gente? Aquilo que a minha mamãe comia. Nossa, isso é muito bom. Gente, isso se chama memória gustativa. Os bebês têm memórias gustativas das suas mães durante a gestação e escolhe. Por isso que às vezes a gente vê a mãe falando assim, não, nem dá para ele isso não, porque ele não gosta. Na verdade a mãe é assim, né? Não dá não, na verdade eu que não gosto, mas essa informação já foi para ele durante a gestação, não vai dar certo. Gente, é impressionante a perfeição. Um bebê reconhece na maternidade o leite da mãe dele pelo cheiro. Você apresenta várias mamadeiras, vários leites maternos. Ele reconhece o leite materno da mãe dele pelo cheiro. Com 20 semanas de gestação, gente, se forma isso aqui, 20 semanas. Com 12 semanas, sem ter aparelho auditivo, cóclea, ele recebe os estímulos sonoros por meio da vibração da coluna vertebral dele no líquido amniótico. O som é uma onda física, vibra o líquido amniótico, a pele dele, manda lá para o cérebro dele, gente. Nem ouvido ele tem. Com 12 semanas, 3 meses, ele já recebe. Para que Deus fez isso? Porque ele precisa escutar, vivenciar, interagir. Ele é ávido por comunicar-se. Por isso que nós precisamos ministrar os nossos bebês no útero, falar com eles, amá-los. Ainda que aquela mãe, meu querido, não precisa falar uma única palavra, porque ela está mandando neurotransmissores ali dentro do útero. Agora o pai, durante a gestação, este bebê tem uma predileção por sons graves. Vocês sabiam disso? É igual quando você está num churrasco, você entra debaixo de uma piscina. Quem já estava assim e está tocando uma música, aí você entra debaixo da piscina e tum, tum, tum. Você já viu isso? É a mesma coisa. O bebê, quando ouve um som grave no útero, ele consegue escutar melhor, gente. A importância do pai falar com esse bebê dentro do útero. Converse com este bebê. A importância disso. Opa, acho que não está passando aqui. Esse homem aí, muitos de vocês conhecem, Albert Einstein. Foi ignorado, a história conta, dentro da sua própria família. Conta que até os 5 anos de idade, 6, ele era visto como uma pessoa que nem falava. Até que um dia, na família dele, serviram uma sopa fria. E ele vira no meio do jantar e fala assim, a sopa está fria. E todo mundo quase cai para trás, a mãe, a família. Einstein, você fala? E sabe o que ele responde? Eu falo, vocês que não conversam comigo. Este homem, um dos grandes gênios da humanidade, intraútero, predileção por sons graves. Depois que nasce, com 2 semanas, predileção por sons agudos, a voz da mãe. E aí vem o dialeto universal do bebê. Em qualquer lugar do mundo você consegue interagir com o bebê. Em qualquer planeta, em qualquer lugar, você vai interagir usando o manhês. Porque sabe como que o bebê conversa? Conversa com a melodia, com a prosódia, com o afeto. A linguagem universal dos bebês, que chamamos tecnicamente de manhês, é nada mais do que afeto. Nem importa o conteúdo que você vai falar para ele. Gente, na nossa cultura, tem coisas que falamos aos bebês, que se eles entendessem, eles sairiam correndo. Imagina você fazendo o seu bebê dormir, e alguém cantando para ele, boi, olha a letra, boi, 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 boi da cara preta. Pensa a cena. Pegue essa criança que tem medo. Gente, para aí. Ainda bem que ele não entende. A linguagem universal dele é afeto. Ele vai entrar num sono profundo, gente, porque aquilo para ele é melodia. Imagina um bebê ouvindo cantar. Dorme, neném, que a cuca vem... Olha só, hein? Olha a sabedoria que a cuca vem pegar. Papai, está onde, pastor?
papai foi para a roça e a mamãe está onde? Ele está abandonado, gente. Está abandonado. Ele está abandonado. E ele faz o quê? Ele dorme. Porque o que importa é a melodia, é a prosódia. Você está usando a linguagem universal. Gente, a linguagem universal do bebê é afetiva. Isso faz print cerebral, faz prazer nesse bebê. E ele se entrega. Preste atenção. Você está cantando uma coisa para ele que ele deveria sair correndo. E por causa do afeto, ele descansa. Sabe onde que ele vai usar isso, pastor Léo? Lá na vida adulta. Quando vier uma tempestade. A tempestade cantar uma música horrorosa para ele. E ele vai lembrar, sabe de quê? Das memórias afetivas que ele traz lá de trás. É isso que vai contar. O afeto que deu a ele autoestima, que ensinou a ele o valor dele, que falou assim, pode vir a tempestade, ensinou a ele a resiliência. Você vai vencer, você vai sair dessa, não tem problema não. Não importa o conteúdo, o que importa é quem você é. Dentro dessa linguagem do bebê, algo extremamente importante se chama música. Gente, o bebê é um ser musical, ele desacontece sem música. A linguagem dele no primeiro momento é musical. Eu acabei de falar isso aqui, não importa o conteúdo, importa é como você traz o afeto naquele conteúdo. E a música, eu quero trazer um capítulo sobre isso aqui, gente. Tem um poder divino. Divino. Gente, é a única atividade humana capaz de trabalhar 100% das regiões cerebrais. Nada mais, nenhuma outra atividade humana consegue trabalhar o cérebro como um todo. Vocês já imaginaram o poder disso? O que envolve em termos de criatividade? Ela é símbolo. Gente, você entra num dentista. Você já viu aquela musiquinha que fica lá no fundo? Din, 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 din. Na verdade, aquilo ali está fazendo o quê? Analgesia em você na sala. Vou colocar uma música aqui, deixa eu baixar o limiar de dor. Você já está fazendo analgesia naquele paciente. Põe lá uma música batidão lá. O cara... É isso mesmo, gente. A música ela melhora a dor, cicatrização, pressão. Isso já está provado. Libera endorfinas, amplia ou não os horizontes de uma pessoa. E o bebê, inclusive, já traz memória musical daquilo que ele ouvia durante a gestação. Ele não só traz essa memória musical, como, gente, prestem atenção, o bebê, ele molda o ser humano. Prestem atenção no que eu vou falar, como diz em Minas Gerais. Prestem atenção. A música molda a personalidade de uma pessoa. Gente, a neurociência está dizendo isso. A música molda a personalidade. Essa personalidade que vai lá até os 6 anos de idade, 15, 19, 20, a gente vai falar isso aqui, ela é moldada pela música que você ouviu, que os seus filhos estão ouvindo. Pensem bem. Esse país cheio de riqueza musical. Muitas vezes hoje ouve músicas de 2 notas. E sabe o que a música diz? Você não vale nada, você não tem valor. E o bebê está ali, a criança está ali cantando, a minha filhinha está ali cantando, a filhinha está ali cantando, eu não valo nada, eu não tenho valor, né? Eu sou cachorrinha, não sei o que lá, não é isso? Está cantando, aí diz, bonitinha, porque está todo mundo cantando, é a batida do momento. Ah, é? No primeiro momento, aquela menina só canta a música. No segundo momento, ela começa a se vestir. Isso está descrito. Ela começa a se vestir como aquela cantora. No terceiro momento, ela começa a pensar como aquela cantora. Realmente eu não tenho valor. Eu não valho nada. A música molda a personalidade de uma pessoa, gente. No quarto momento, ela começa a agir como aquela música diz. Isso está descrito. Isto não é achômetro. A criança, ela não consegue separar o mundo virtual do real. É só a música. Gente, até os 8 anos de idade, especialmente, você não discerne. A criança, ela está no celular. Para ela, aquilo que ela está vendo é o mundo dela. Não é, não, ele é maduro, ele sabe que isso é lá no celular, não é como... Não, Por isso que até 8, 9 anos de idade não deveria ter TV no quarto da criança, com controle. Porque aquilo ali, gente, não vai ficar dentro da tela.
Esta personalidade está em desenvolvimento, em formação. A importância de a gente trabalhar essa música como bênção, especialmente até os 18 meses de vida, começando com essa musicalidade infantil, com a musicalização. Gente, olha o que Einstein disse: se eu não fosse um físico, provavelmente eu seria músico. Eu sempre penso em termos de música. Os meus sonhos diários são música. Eu vejo a minha vida em termos de música. Olha o que esse gênio falou sobre música. E dentro da musicalidade, gente, essa ferramenta, ela é a base, inclusive, do cuidado de um pai para com seus filhos. A parentalidade intuitiva, que é algo natural que Deus nos deu dentro da nossa espécie, que é a habilidade da gente cuidar dos mais novos, para que eles não pereçam, para que a espécie sobreviva. A principal ferramenta da parentalidade intuitiva, descrita lá de Papuzek, é a musicalidade. Olha a importância dessa música, para mostrar a importância dessa música. E essa musicalidade vai desenvolver, gente, a imaginação. É a única atividade humana que trabalha todas as regiões cerebrais. A única, inclusive o centro da imaginação. Na arquitetura cerebral tem uma área responsável pela imaginação e esta musicalidade vai trazer imaginação e criatividade a essas crianças. Esse desenvolvimento saudável vai trazer isso a essas crianças. E isso hoje é visto, inclusive, como verdadeiro sinal de inteligência. Não é decorar, gente. Muitos dos seus filhos que aqui estão, quando chegaram ao mercado de trabalho, ninguém vai nem querer saber do diploma que eles têm. E assim, tipo, não, mas está aqui o meu diploma de nível médio, já está bom. Tem 1000 candidatos ali, todos têm um diploma de nível médio. Tem 500 ali, todos têm diploma de superior. Não é isso que importa. Sabe como é que vai ser feito o processo seletivo daquela empresa onde seu filho está indo? O dono da empresa vai chegar lá, vai falar assim, sabe qual que é o problema da nossa empresa? É esse aqui, ó. Tem 10 anos que a gente está patinando com isso aqui. Candidatos, resolvam o meu problema. Quem resolver, ganhou a vaga de emprego. Pensar fora da caixa, imaginação. Não vai adiantar nada ter decorado, vai adiantar como que aquela criança trabalhou essas regiões cerebrais para que elas não tenham sofrido poda neuronal, que é algo que tem acontecido com muitas das nossas crianças. Infelizmente, meus queridos, nossas crianças, elas nascem com o tico e o teco. Já ouviu falar no tico e teco, aqueles 2 neurônios? Elas nascem com aqueles 2 neurônios lá. Mas, em países como o nosso, infelizmente, boa parte das nossas crianças vão perder o potencial cerebral para o qual elas nasceram. Perder. 3/4 das crianças perdem seu potencial. Era para ser um Einstein, era para ser um professor, era para ser, mas não foi. O que deu errado? O que a neurociência tem mostrado que deu errado se chama falta de estímulos. 1/5 das crianças no Brasil, quando chegam à escola, já chegam, de cada 5 crianças brasileiras que chegam à escola, uma já chega com lesão da arquitetura cerebral, gente. Mas agora que era para brilhar, que eu coloquei na escola, agora que eu achei que ia voar. Aí a Carol está lá olhando e falou assim, eu acho que essa criança tem um probleminha. Ela já chega ali com 4, 5, 6 anos, com lesão de arquitetura cerebral. Nasceu com tico e teco, mas o desenvolvimento da rede neuronal dela dependia de estímulos. Esses estímulos formam a rede neuronal, a bainha de mielina, formam ali a plataforma para o potencial, para o sucesso daquela criança. E aí, não trabalhou esse conteúdo? Tá bom, não tem comida, não tem nutrição, não tem estímulo, então vai pá. Infelizmente, quantos de nós não ouvimos isso aqui? Quando for adolescente, eu pago um cursinho bom, aí depois tudo se resolve. Quem nunca ouviu isso? Eu mando lá para Belo Horizonte. Quem já ouviu isso? Gente, infelizmente, do ponto de vista da neurociência, o melhor tempo foi perdido lá atrás. Um cara ganhou um prêmio Nobel de economia falando sobre metamorfose inversa. Ele falou assim, gente, nossas crianças têm nascido borboletas e têm entrado num casulo. O cara ganhou um Nobel de economia falando isso. Você investe no adulto, volta 1 para 1. Você vai fazer um curso que eu quero melhorar, tal. 1 para 1. Você investe num adolescente, o adulto volta 1 para 1,5, um adolescente volta 1 para 2.
Em resumo, você gasta R$1.000 por mês com um adolescente, isso quer dizer que ele vai voltar para a sociedade para ele mesmo R$2.000 por mês depois. Essa é a conta que um cara ganhou Nobel, James Heckman, faz. A conta e mostra. Você investe no adulto, é 1 para 1,5. Você investe 1.000 por mês na sua vida, você vai colher 1,5. Adolescente, 1 para 2. Se você investe 1 na primeira infância, de 0 a 6 anos, volta 7 vezes mais. 7 vezes mais. Nem bolsa de valores dá isso. É o momento mais eficiente para a gente investir. É o tempo de semear, para que não ocorra essa metamorfose inversa. E sabe o que tem acontecido em países como nós, gente? Essa informação que está aqui à frente, a primeira, é da ONU, Unicef, janeiro de 2020. Os bebês brasileiros nascidos em 2019, no meio da pandemia, trancados dentro de suas casas, sem interação social, que é a base para o desenvolvimento cognitivo desse bebê, eles vão alcançar apenas 55% do seu potencial cerebral. Serão bebês pela metade. A ONU chamou o Brasil no canto e falou assim: reveja a decisão de vocês manterem escolas fechadas. Isso que vocês estão fazendo, isso vai ter um custo. Os nossos adolescentes na avaliação, gente, eles têm alcançado nas avaliações de performance de texto. Nós temos aqui alguém da área da educação que pode testificar isso aqui. Metade dos adolescentes brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Sabe o que é isso? Eu sei ler e escrever, mas lê e não consegue interpretar. Tem uma prova depois, cujas respostas estavam no texto, e metade dos adolescentes brasileiros não conseguem extrair do texto as informações que nele estavam contidas. Que escolhas temos feito? Será que não é hora de repensar? Se a gente quer reescrever uma história, gente, a gente tem que voltar no começo. Não adianta pegar uma borracha e tentar apagar o final, escrever um finalzinho bonito, porque a história é determinada por aquilo que está nos primeiros linhas. Determinado pelo capital, não cognitivo simplesmente, que se dá a uma criança, mas a soma de experiências que formam aquele sujeito. O que tecnicamente se chama capital humano. Isso é diferente de QI. E sabe como é que você dá capital humano para uma pessoa? O Heckman ganhou o Nobel dizendo assim: a riqueza de um país está atrelada ao capital humano que ela tem. Não é o que está no solo, no subsolo, não. Tem um outro sujeito que falou assim: você mede a riqueza de um país, não é pelo número de mestres e doutores que tem lá, não. É pelo como esse país cuida das suas crianças. E começa a falar sobre riqueza, PIB, capital humano. E ele vai falar assim: olha, a soma de experiências que essa criança vai viver na infância vai determinar as habilidades socioemocionais necessárias para o sucesso dessa criança. Presta atenção. A soma de experiências que ela vai viver até os 6 anos vai determinar as habilidades socioemocionais para o sucesso dela. Resiliência, motivação, persistência, caráter se ensina até os 6 anos de idade. Se ensina. Função executiva. Hoje há um mundo em crise de TDAH. Vou falar sobre isso se tiver 1 minuto. Se ensina. Na minha infância, eu me lembro da minha avó, eu tinha uma gaveta. Mas a minha avó falava assim: aqui você vai colocar a meia. Aqui você vai colocar o shortinho. Aqui você vai colocar o sapato. Ela estava me ensinando função executiva, habilidade socioemocional para o sucesso. Vai lá arrumar a mesa. Quantas pessoas vão almoçar? Eu falo que naquela época, há 48 anos atrás, as famílias tinham um hábito muito estranho, pastor Léo. Elas almoçavam juntas. Imagine isso. Elas sentavam à mesa juntas. Se vocês forem aos livros de história, isso vai estar escrito lá. A gente foi perdendo isso. E as crianças nos ajudavam. Eu tinha que colocar aqui o copo, aqui o talher. Sabe o que a minha avó, que não estudou, estava me ensinando? Ela estava me ensinando função executiva. Planejar, pensar, executar.
avaliar o que eu fiz, ver se o resultado está bom. São quantas pessoas, quantos pratos, como que eu vou dispor? Ela estava me ensinando matemática, sem ela saber. Experiências no percurso daquela criança que vão determinar resiliência, motivação. Quantas crianças sem persistência vocês conhecem hoje? Adultos que não conseguem manter foco. Com 9 meses de idade, o bebê já apresenta, gente, princípio moral. Se eu tivesse tempo, eu poderia falar sobre isso. Eu poderia falar sobre várias questões que nos mostram aqui a importância de dar atenção ao tempo conforme a natureza de cada tempo. Há tempo de ser criança, há tempo de ser adolescente, há tempo de ser pai, de dar e receber estímulos. Infelizmente, eu trabalho com crianças em situação de, às vezes, extrema vulnerabilidade. Já estive em terremotos, em guerras, em secas, em catástrofes, em enchentes, Haiti, Nepal, no meio do Oriente com o Estado Islâmico. A primeira coisa que a gente faz quando a gente chega lá e pega uma criança em situação de vulnerabilidade, a gente recebe, lógico que vai ver se está lá, sinal vital, mas a primeira coisa, sabe qual que é? A primeira pergunta que a gente faz numa criança em situação de catástrofe: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? É o ponto de partida. Ah, não tem, morreu no desastre, papai. Não tem? Então nós vamos arrumar uma. Porque o bebê, ele não nasce pronto. A criança é neotênica. Ela precisa do entorno, ela precisa do meio. Ah, e você está falando assim, beleza, mas graças a Deus a gente está no Brasil. De janeiro a julho deste ano 2022, somente nesta nação, nasceram 100 mil crianças que foram registradas no cartório sem o nome de um pai. Gente, 100 mil crianças brasileiras foram registradas em um semestre. Esse é o recorde dentro do banco de registro, sem sequer o nome de um pai. Órfãos de pai. Isso é uma geração. O que vai ser dessas crianças? Mas o resto tem pai. Um estudo de uma Universidade Federal Brasileira demonstrou que o tempo médio que um pai brasileiro gasta com seu filho é de... Quem chuta, Carol? O tempo médio que um pai brasileiro gasta com seu filho por dia. Para abreviar, 10 minutos. Um pai brasileiro gasta 10 minutos. O que nós vamos esperar desse filho? Sabe o que o estudo diz? Negligência emocional. Esse é o título. Uma criança que em sua formação tem 10 minutos seu pai. 100 mil crianças, nem o nome na certidão não tem. Por isso eu queria falar sobre o papel da igreja, da família substituta. Eu vou falar isso durante o culto, essa vai ser uma base do que a gente vai conversar. Da igreja, da família que estipula tempo, que trabalha tempo de tela. Sociedade Brasileira de Pediatria, gente. Tempo de tela, 0 a 2 anos, 0 minuto. 2 a 5 anos, no máximo 1 hora. 5 anos até fechar a adolescência, no máximo 2 horas, que é o tempo para o adulto. Gente, vários estudos multicêntricos no mundo mostram que mais de 2 horas de tempo de tela por dia leva a lesão da arquitetura cerebral. É isso que vocês ouviram, gente. Mais de 2 horas de tempo de tela lesa a arquitetura cerebral de uma criança em desenvolvimento. E do adulto, sabe o que faz? Descoordena as vias de atenção. Existem 2 vias de atenção que precisam ser antagônicas. Eu ligo uma, eu estou conversando com a Carol, eu ligo uma via, eu preciso desligar a outra. Eu passo mais de 2 horas por dia com isso aqui, sabe o que faz? As 2 vias começam a funcionar juntas. Em resumo, eu não consigo prestar atenção na Carol, porque eu estou prestando atenção em todo mundo. Então eu não consigo nem concluir minha conversa com ela. Desorganização de via neuronal. Gente, isso aqui é neurociência, gente. Isso aqui é neurociência. Esses são os tempos que a gente precisa trabalhar. Uma criança que durma 10 da noite, ela está perdendo o pico do hormônio de crescimento, que está associada à função cognitiva dela. Em resumo, estudos japoneses mostram que a criança que dorme às 10 da noite, ela vai ter uma performance em QI menor. Ela deveria ter ido para a cama 9h30 para pegar o pico do hormônio de crescimento às 10. Ela não vai só crescer menos. Provavelmente ela vai ter a capacidade cognitiva dela prejudicada. Porque ela está vivendo o tempo do adulto.
e não o tempo da criança. Falei sobre a importância de não ter, essa criança não consegue distinguir o real e o imaginário. E ela faz a neurônio espelho. Sabe o que vale para ela? Não é você ficar simplesmente falando da lesão da arquitetura cerebral, não. Pastor Léo, não usa o celular que vai levar a sua arquitetura. Sabe o que vale para ela? Ela olha para você. Você fala para ela assim, menino, larga o celular aí. Você está lá na cozinha. Larga o celular aí. Você já largou o celular? Vai lá, vai estudar. Sabe o que ela está olhando? Para você no celular. É assim. Arquitetura cerebral. Tempo-se de se desenvolver, de aproveitar a neuroplasticidade, de aproveitar e de dar a essa criança a possibilidade de ter estímulos que gerem nessa criança proteína para construir cérebro, chamada aí de BDNF, sardinha, leite materno, brincar. Tudo isso constrói cérebro de uma criança, para que ela tenha função executiva, que ela consiga receber um estímulo, interpretar, processar, planejar, executar e avaliar o que ela fez. Isso se chama função executiva. Essas são das últimas lâminas que eu quero mostrar aqui, gente. Controle de função executiva. Isso é estudo de neuroimagem, Universidade da Califórnia, um estudo interessantíssimo que mostra sobre o amadurecimento cerebral das nossas crianças e adolescentes. A capacidade, o juízo crítico, a capacidade de analisar uma coisa que está acontecendo e entender as consequências daquilo. O que eu vou fazer? Quais as consequências a partir daquilo que eu vou fazer? Sabe o que está aqui? Onde está amarelo aqui, meu querido, é cérebro imaturo. Onde está azul é cérebro maduro. 5 anos de idade. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. 5 anos de idade. Aí é para cá. 5 anos de idade, gente, o cérebro imaturo. Você protege, você educa, você fala para não chegar na janela, porque é alto, se cair vai machucar, mas você põe uma tela. Pré-adolescente, aqui ó, córtex pré-frontal dorso lateral, imaturo. Gente, adolescente, isso não é o que eu acho. Isso é o que a neurociência diz. Não é o que eu gostaria que fosse. É o que a neurociência diz. Córtex pré-frontal imaturo. Às vezes você fala, quando você for adulto, meu filho, para o adolescente. Eu tenho filho adolescente. Não tem maturidade ainda. Aqui está, gente, para entender as consequências daquilo. Por isso nós precisamos proteger nossas crianças e adolescentes. Isso está na Constituição, gente. Prioridade absoluta. A única vez que a Constituição brasileira usa a palavra prioridade absoluta é quando se refere a criança e adolescente. A Bíblia, eu vou falar daqui a pouco o que a Bíblia diz sobre os nossos pequeninos. Que prioridade é essa que Jesus deu a esses pequeninos? Gente, 20 anos de idade. Pode votar aqui, ó. Tá vendo? Córtex pré-frontal ainda não está maduro. Entender o futuro, entender as consequências. Eu quero que vocês depois reflitam com calma sobre esse estudo, tá bom? Às vezes eu acho que a gente precisa de alguma coerência, né, pastor? Se pode votar, também pode responder, né? Não vou entrar nessa discussão, não. Mas vamos refletir aqui o que é que nós precisamos, enquanto sociedade, fazer com as nossas crianças e adolescentes. Que é cuidar, que é amar, que é proteger. A última lâmina é essa. E a gente acaba, faltando 5 minutos de intervalo, pastor. A tela está aí. Está aqui a tela. A universidade está aí. O mar está aí, pastor. O que é que nós vamos fazer com nossos filhos? Não, você não pode ir para a praia, não. Nós vamos ver aqui no meio da montanha, mas a montanha é alta também, né, Carol? Montanha cai e machuca, não machuca? Esse é o mundo que nós vivemos, meus queridos. Isso faz parte do nosso mundo. O que é que nós vamos fazer? João 17,15 diz o quê? Não peço que os... Não. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Tudo tem o seu devido tempo. A sexualidade, conversar sobre sexualidade, a tela, o namoro, votar, dirigir,
casar. Nós fomos criados com uma essência de proteger os nossos menores. Isso chama parentalidade intuitiva. Esse é o papel da sociedade, esse é o papel do cristão. Isso é prioridade absoluta. A igreja precisa ser proativa neste processo de proteção das crianças. Nós precisamos exercer controle parental. Tem como controlar tempo de tela, tem dispositivo para isso. Gente, tem como reprogramar o cérebro. Isso que eu estou dizendo aqui não é magia, não. Você vai lá nos Estados Unidos, na Europa, começo do ciclo de aula das crianças, eles fazem atividades de reprogramação neuronal para colocar as vias neuronais de atenção no lugar de novo, para desintoxicar da tela. Gente, isso é neurociência. As atividades estão descritas sobre isso. Nós vamos começar agora algumas oficinas exatamente nesse sentido. Reprogramação para desintoxicação, para você conseguir prestar atenção. Isso vale para o adulto, que fica mais de 2 horas por dia por tempo de tela. Há o que se fazer. Oficinas para desenvolver persistência, resiliência, motivação, caráter, que podem ser feitas. E aqui o DINC, gente, é uma bênção para as nossas crianças nesse sentido. Para terminar, eu quero falar sobre abordagem transgeracional. Você ouviu isso aqui e falou assim, puxa vida. Deu ruim, pastor. Deu ruim. Luz vermelha. Era tanta coisa que eu tinha que ter feito diferente. Isso aconteceu comigo. Mas a abordagem transgeracional é o seguinte, hoje eu ouvi, eu não tenho mais, eu gostaria de ter conversado muito mais com a minha filha intraútero. Eu não sabia disso. Ela tem 12 anos. Mas desde o dia que eu fiquei sabendo disso, todos os dias da minha vida, todos, eu falo a ela que eu a amo. Todos os dias ela ouve isso. Filha, papai te ama. Pode acontecer o que acontecer. Eu vou estar do seu lado. Provavelmente, quando ela tiver um filho, se Deus assim quiser, ela vai conversar com o filho dela intraútero. Eu não conversei com ela, mas ela vai conversar com o filho dela. Isso se chama abordagem transgeracional. E o filho dela, provavelmente, vai ter tido uma mãe, quiçá um pai, que conversava intraútero. Gente, isto é importantíssimo para que quebre alguns patamares. Eu quero terminar com uma fala. Às vezes você fala, mas eu já sou, não tem mais jeito. Eu já sou grande, meu cérebro já fechou, não tem mais o que fazer. Deus nos deu algo que se chama domínio próprio. Domínio próprio, já viram falar? Se Ele nos deu, é porque era possível. Se fosse impossível, Ele não pediria a gente domínio próprio. Mas Ele pede. Ao você falar com seu filho, ao você conversar com seu marido. Esse domínio próprio, ele precisa nos levar a uma posição terapêutica nas nossas relações familiares. É possível. Certa vez eu estava vendo uma mãe que estava uma arara com a sua filha, uma arara. E de repente toca um telefone. E era um telefone que ela esperava, desejado. E na mesma hora que ela pega aquele telefone, ela, boa tarde, tudo bem? Que bom que o senhor me ligou. E conversam ali numa harmonia. E desliga aquele telefone. Ela conseguiu exercer um domínio próprio, gente, que ela tinha. Porque ela estava, segundos antes, em uma situação onde aquele domínio próprio não era alcançado. Mas algo aconteceu que em 1 segundo, ao atender um telefone, ela conseguiu exercer um domínio próprio. Sabe o que isso nos mostra? Que é possível. Que é possível. Que é possível esse recurso que o Espírito Santo nos dá. Deus não te pediria nada em relação à sua família que você não seja capaz, porque a família é da própria essência de Deus. Meus queridos, são 10h40, hora da gente terminar, já passei, desculpe pelo atraso, peço perdão. A gente vai continuar esse assunto agora com alguns embasamentos bíblicos na parte do culto e depois a gente pode ter algumas outras caminhadas pela frente. Um forte abraço, obrigado a todos.